Pessoal, chegamos então à nossa terceira aula de navegação. O assunto é cartografia. A cartografia é a arte de colocar a Terra em um papel, né? De fazer cartas, fazer mapas. Uma coisa muito interessante é que a Terra ela é curva, ela é, para o nosso estudo aqui, uma esfera perfeita, né? E o papel é plano, então isso gera distorção, inevitavelmente. Sempre que eu quero colocar algo que não é plano no papel, vai ter distorção. Quando eu faço uma planta de uma casa com uma vista superior, eu tenho visões planas, então não tem distorção, né? Agora, se eu quiser desenhar uma bola e deixar ela num lugar plano, deixar ela bem plana, eu vou ter que abrir essa bola, que é o que acontece com a Terra, tá certo? E isso vai gerar inevitavelmente distorções. Então, cartografia é uma arte. É uma arte realmente, né? As pessoas, evidentemente, existem técnicas e tudo mais para que a gente minimize as distorções. Mas é uma arte porque realmente não é muito fácil você colocar uma coisa esférica no plano, né? A hora que a gente abre aqui gera distorções, é complicado, tá? Nós vamos aprender um pouquinho então sobre cartografia, porque é muito importante isso para a vida de um piloto, porque você vai em todas as instâncias do seu treinamento e também da sua profissão, ou se você quer voar por hobby, você vai ter contato com cartas. E é fundamental que você entenda como elas são feitas, que tipo de problema elas podem ter, tudo isso é muito importante. Tudo bem? Tranquilo, gente? Sem nenhum problema? Vamos dar prosseguimento aqui então com o nosso índice. Primeiro eu vou te ensinar a traçar uma rota, mas só um pouquinho porque isso aqui você vai aprender no prático. Escalas, vamos aprender tipo de rotas e tipo de projeção. Até a cartografia mesmo, depois resume questões como sempre. Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a carta que vocês vão usar no PP de vocês, que é essa aqui. Essa aqui chama uma WAC, World Area Chart. Tá certo? World Area Chart. Então, você pode baixar no site da ISWeb e pode, né, imprimir. Ou você pode comprar em uma Pilot Shop, qualquer uma, tudo bem? Eu queria só fazer uma verificação aqui com vocês de algumas coisas. Aqui no lado esquerdo, você já tem, não precisa imprimir para fazer isso, mas você pode pegar em PDF lá na aisweb.com. Então eu vou mostrar aqui para vocês nessa câmera. Pessoal, vamos agora falar de rotas. Nós temos dois tipos de rotas que a gente pode ter aqui, né, na nossa... rotas reais, não estou ainda falando de cartografia. Então uma rota é a menor distância, ou não necessariamente, mas é o que a gente vai descrever do ponto A até o ponto B. Ou seja, a trajetória que nós vamos descrever do ponto A até o ponto B. Nós temos a rota ortodrômica e a rota loxodrômica, tá certo? A rota loxodrômica é essa aqui, ó. Ela vai sempre fazendo ângulos iguais com os meridianos. Só que os meridianos são curvos. Logo, a rota também é curva. Então, se eu quiser ir deste ponto A... Desculpa, ele já tem aqui os pontos. Deixa eu já colocar aqui, ó. Este ponto A que está aqui até o ponto B, em vez de eu ir numa linha reta, eu vou curvando, se eu mantiver sempre a mesma proa em relação aqui ao meridiano, tá certo? Eu vou fazendo essa trajetória de curva aqui, ó. Isso aqui é a rota loxodrômica. A rota ortodrômica, ela já é reta. Ponto A até o ponto B, eu vou retinho aqui, essa rota azul. Só que quando você tem essa rota azul, você tem ângulos diferentes ao longo da tua rota. Justamente por quê? Justamente porque os meridianos, eles são curvos, ó. Os meridianos são curvos. Então, se eu desenhar uma linha reta aqui, eu vou ter ângulos diferentes. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Ok? É o caso que acontece aqui. Então, gente, você tem duas formas de voar. Na rota loxodrômica, quando você pega a proa,
aquilo que a gente fez lá para Ubatuba, né? Pegamos a proa 120 em relação ao norte magnético e ao norte verdadeiro e fomos embora, a gente está voando com proa constante. Logo, a gente está fazendo uma rota meio curvinha. Como aquela distância é muito pequena, isso é quase imperceptível. Tá ok? Porque a gente está pegando ali aquela proa e está ficando ali. Então a gente está sempre voando em relação a 120 graus em relação ao meridiano. Como o meridiano é curva, ele faz a gente ir curvando junto. Faz essa rota aqui, ó. Ela tende a espiralar lá nas pontas. Quando você tem distâncias muito curtas, é quase imperceptível, né, esse tipo de problema. Mas quando você está falando de voos longos, como do Brasil até a Europa, se você fizer essa rota loxodrômica, você pode navegar 100 milhas, quase 200 quilômetros a mais do que fazer uma rota dessa reta. Então, quer dizer, vale a pena fazer correções e voar direito, voar reto. No caso de São José Ubatuba, não, porque é muito pequeno. Então é quase que imperceptível o que a gente perde nessa curvinha, né? Uma curvinha muito leve. A curva ela vai ficando cada vez mais acentuada, essa abertura, né, essa distância entre a rota loxodrômica e ortodrômica vai ficando cada vez mais acentuada à medida que o ponto A e o ponto B são mais distantes, tudo bem? Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender. A gente tem duas formas de navegar no planeta, através de uma rota loxodrômica, onde a gente fica lá na proa constante, sempre tantos graus em relação ao meridiano, só que como os meridianos são curvos, ele vai levar a gente a curvar também. Ou a gente pode ter proas diferentes, traçar uma linha reta realmente e ir fazendo correções de proa para ir saindo dessa curva e voar retinho. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Esse é um ponto importante. Eu vou colocar mais uma imagem aqui que a gente vai entender melhor. Então, estamos aqui, gente. Ponto 1. Ponto 2. A rota loxodrômica é essa aqui. Eu tenho sempre o mesmo R, mesmo ângulo. E aqui na rota ortodrômica eu tenho ângulos diferentes. Tudo bem? Esse arco aqui, ó, nesse caso é um arco gigante. Mas, poxa, eu estou saindo quase que da linha do Equador e indo quase que até o polo. Gente, vocês têm noção do que é essa distância aqui? É absurda, é muita distância. Quando a distância é pequena, um ponto pertinho do